Naqueles dias, eu, Daniel, fiquei de luto por 3 semanas. Não comi nada que fosse saboroso. Não provei carne nem vinho. E não me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas, que são o que nós vamos fazer, esse jejum aí de 21 dias, né? Amém? Senhor, mais uma vez eu quero te agradecer, quero te honrar, quero entregar, Senhor, a nossa vida na palma das tuas mãos, para que tu venha cuidar de nós, para que tu venha nos fortalecer, assim como tu fizeste com Daniel. Senhor, faz de novo com o teu povo, que se prostra na tua presença, Senhor, que se humilha, Pai, com jejum e oração, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Anota aí, ó, desligue-se do mundo, conecte-se com o céu. Nós vamos ter essa conexão de 21 dias, quer dizer, 21 dias não, né, gente, é para a nossa vida toda, mas esse jejum específico que nós vamos fazer vai ser uma conexão direta com o céu. O jejum, então, é como se fosse um toque de trombeta espiritual, né? Que nos desperta, e assim como despertou o povo lá na Babilônia, o povo que estava ali, despertou Daniel, né? Nós também vamos ser despertados pelo Senhor, sacudidos pelo Senhor. Assim, então, como Daniel, nós também somos chamados para romper com a Babilônia moderna. O que hoje é a Babilônia? O que hoje representa a Babilônia? É o mundo, as distrações, o que parece saboroso aos nossos olhos, né? Mas que no fundo vem trazer desgraça para a nossa vida, né? Cada um de nós sabemos qual é a nossa Babilônia. Mas Deus nos chama para voltar à sua essência, à sua presença, à santidade, ao propósito dele. Assim como o pastor já disse, né, em outras pregações, jejum não é dieta, né? Jejum é para desintoxicar, é um detox da alma e reabastecer o nosso espírito, fortalecer o nosso espírito para a guerra, não é? Encher o tanque do espírito. Assim como o automóvel não pode ficar sem abastecer, né? Não pode ficar sem ir no posto para abastecer. Nós também não podemos ficar com o tanque vazio, senão a gente para, senão a gente paralisa, né? Quantos de nós nos deixamos levar pelas distrações da Babilônia e que nos paralisou em algum momento na nossa vida, né? Ou se porventura você está vivendo isso hoje. Às vezes a gente pode estar vivendo dentro da igreja, mas está paralisado, né? Então, é isso que nós vamos fortalecer a nossa alma. Por isso que nós vamos ficar sem nos alimentar daquilo que não vem de Deus. Não é parar de comer as coisas, é ficar sem se alimentar do que não vem de Deus. Amém? Entenderam isso? Então anota aí. Primeira coisa que Daniel fez, ó. Daniel não se distinguiu pela refeição, mas pela decisão. Volta lá, nós estamos no capítulo 10, vamos lá para o capítulo 1. No capítulo 1, depois você lê todo em casa, ele começa falando aí sobre o que aconteceu quando Nabucodonosor, ele escolheu jovens, aí no versículo 4 vai dizendo, né? Jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento. Mas como a Ana leu, né? Que Daniel, ela leu o versículo 17. Ora, a esses 4 jovens, Deus deu conhecimento e inteligência, em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Glória a Deus. Nós vamos sair desses 21 dias mais
fortalecidos, mas cheios da presença do Senhor. Amém? Você recebe isso aí? E lá no versículo 8 do capítulo 1, diz aí, ó, resolveu Daniel, Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Então foi uma decisão, foi uma escolha. Por isso nós que vamos fazer o jejum de Daniel, como o pastor deixou claro lá, quando pediu para colocar o nome na lista, não é somente quem vai fazer o de Daniel específico. Muitos aqui vão fazer outros tipos de jejum, né? Mas nós estamos falando do de Daniel específico, né? Então Daniel resolveu, ele escolheu não se contaminar com as iguarias do rei. Enquanto outros jovens queriam agradar ao rei, Daniel queria agradar a Deus. Quem nós queremos agradar? Ao Senhor? Ao Deus de Israel? Ou aos deuses da Babilônia? A Babilônia estava então cercada de conforto, mas ele se recusou das iguarias, porque ele sabia que nem tudo que é gostoso é bom para a nossa alma. Então, quando nós falamos que a Babilônia tem coisas boas, né? Tem as distrações, mas não somente na comida. Nós vamos lutar não somente no que nós não vamos poder comer, mas ataques que vêm na nossa mente, que vêm no nosso coração, que vêm nos nossos ouvidos. Como o pastor declarou aqui, na vida dessas crianças que iriam estar representando a noite, ou que vão, né? Vamos usar a nossa fé, né, Silvana? Silvana chegou aqui dizendo, de manhã nós não tivemos criança. As netas dela estão passando mal, o neto dela está passando mal. E todos os 3 ou 4 iriam estar aqui, ou vão estar em nome de Jesus, né? Vamos estar orando para que cesse toda a febre, né? Todo o mal-estar dessas crianças, para que elas estejam aqui. Então a nossa luta não é somente na comida. São ataques na mente, no coração e nos nossos ouvidos também. Então quando nós fizermos o jejum de Daniel, nós também iremos estar buscando a santificação, seja parando por um tempo com as redes sociais, com as séries que te tiram da presença de Deus, tudo aquilo que te afasta de Deus. Não sei se já aconteceu isso com você, comigo acontece muito. Às vezes eu vou mandar uma mensagem para a Lene, aí eu abro o WhatsApp, daqui a pouco eu já não estou mais na Lene. O meu foco era só mandar uma mensagem, não era? Mas aí a gente já abre outra mensagem, aí já lembra de outra coisa, daqui a pouco nós já estamos no Instagram e desfoca, não é? Então, é esse processo que nós vamos passar. Amém? Daniel então escolheu, ele decidiu, ele propôs no seu coração, eu sou do Senhor, não quero me misturar. Então o jejum vai começar quando o nosso coração decidir ser exclusividade de Deus. Nós escolhemos Deus, nós damos prioridade às coisas do Senhor. Muitas vezes nós não damos essa prioridade. Eu já falei até aqui de púlpito, como era meu sonho e como eu luto para, ao acordar, estar fazendo a minha devocional, estar fazendo a minha oração. É luta, não é verdade? A gente tirar esse tempo, quando você vai ver, já está na hora já do almoço, e você está ali se deleitando com a palavra do Senhor e com a presença do Senhor. Mas é difícil, temos outros compromissos, outras coisas para fazer. Então vamos buscar a dar essa prioridade, essa exclusividade para o Senhor. Há uma ilustração que conta que um pescador uma vez jogou fora o peixe grande
guardou o pequeno. Aí uma pessoa foi e perguntou, mas por que você está fazendo isso? Jogando fora o peixe grande e guardando só os pequenos, geralmente? A gente guarda os maiores, né? Aí ele respondeu, sabe o quê? Porque minha frigideira é pequena. Muitas vezes estamos fazendo isso, jogando fora os maiores propósitos de Deus, os grandes sonhos que o Senhor tem conosco, as grandes promessas, porque nossa panela espiritual está pequena. Então, que nesses 21 dias possamos ampliar as nossas frigideiras espirituais, para que coisas grandes o Senhor venha trazer. E ele disse isso, né? A palavra de Deus diz que os pensamentos de Deus são maiores que os nossos, que os propósitos dele são maiores que os nossos. Nós pensamos de um jeito e ele tem muito mais para nos dar. Que esses dias nós possamos dizer, Senhor, me dá tudo que eu preciso. Nem tudo que eu quero, né? Senhor, me dá tudo que eu preciso, tudo que o Senhor tem para me dar. Amém? A segunda coisa, na Babilônia, Daniel não aprendeu a falar o idioma, ele aprendeu a ouvir a Deus. Que além de decidirmos buscar ao Senhor, que nós possamos ouvir ao Senhor. Daniel 2, 19 e 22. Daniel 2, 19 a 22. Então, o mistério foi revelado a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu, dizendo, bendito seja o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações. Recebe isso aí. Ele remove reis, estabelece reis, ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. É isso que nós vamos pedir. Senhor, nós queremos te ouvir. Revela a nós os teus mistérios. Enquanto os magos, astrólogos, encantadores tentavam interpretar sonhos, Daniel estava em oração. Os babilônios tinham sabedoria humana, mas Daniel tinha revelação divina. É isso que nós precisamos buscar como igreja. Nós não queremos ser uma igreja vazia da presença de Deus. Nós não queremos trazer só o nosso corpo para cá, mas estarmos aqui por inteiro. Senhor, de corpo, alma, coração, eu quero estar na tua presença, me derramar na tua presença. Por isso, então, que o jejum é o momento de calar as vozes do mundo para ouvir a voz de Deus. Se desligue do ruído do mundo e ouça o sussurro do Espírito Santo. Por isso nós vamos cortar tudo que nos distrai e nos alimentar com aquilo que nos edifica. Queremos ouvir o Senhor falar. Queremos nos conectar com Deus. Nesse tempo de hoje, eu até preguei uma vez num café lá das Conectadas, quando nós começamos a falar de conexão, né? E a nossa blusa é um Wi-Fi, é um símbolo de um Wi-Fi, conectadas. Assim como nós chegamos em algum lugar e logo nós procuramos o quê? Antes de pedir a comida no restaurante, você pede o quê? Tem a senha do Wi-Fi? Não é? Tem a senha do Wi-Fi? E hoje nós saímos, nós vemos numa mesa pessoas, todas elas conectadas. Conectadas com o mundo, deixando de se conectar, até com a família, né? Deixando de se conectar com filhos, deixando de se conectar para se conectar com o mundo. Estamos ali juntos, mas estamos querendo saber o que está acontecendo com outros. Não é verdade? Infelizmente é porque é verdade, não é? Mas nós vamos buscar nesses dias nos conectar com Deus. Senhor,
Qual é a senha do Wi-Fi, Senhor? É a oração. Amém? A nossa senha é oração. Essa é a senha. Senhor, quero... Agora não é mais ligar, né, aquele telefone de escada, né? Eu quero fazer uma ligação para o céu. Queremos estar conectados com Deus. Conectados com o céu. Glória a Deus por isso. Terceiro, além de decidirmos, além de ouvir a Deus, a terceira coisa, que na cova dos leões, Daniel não tinha música, Daniel tinha a fé. Daniel 6:22. O que diz aí? O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Você pode dar um glória a Deus? Para que não me fizesse mal algum, porque fui considerado inocente diante dele. E também não cometi nenhum delito contra o Senhor, ó rei. O Senhor vai fechar a boca dos leões nesse dia. Amém? Os leões não foram enviados para matar Daniel, não. Mas é para que ele entendesse quem é aquele que sustentava ele. Quem é que te sustenta? É o Senhor. Não há leão para te matar. O Senhor abre porta, Ele fecha a porta. Ele abre a boca, Ele fecha a boca de quem Ele quiser. Porque Ele é Deus. Ele é quem faz. Nós somos pequenos e temos pedidos pequenos. Sonhe alto. Peça alto. Ele pode fazer. Os leões podem ser leões da ansiedade. Os leões que tentam nos matar pode ser o leão da distração. Pode ser o leão do entretenimento. Pode ser o leão da superficialidade. Não importa qual é o leão que você está lutando hoje. Importa o Deus que você serve, que vai fechar a boca desse leão. Nós cantamos aqui que Ele é quem fecha a boca do leão. Ele é quem faz. Creia nisso. Eu preciso dizer para mim mesmo todos os dias, eu preciso crer no Deus que fez todas as coisas. Deus ainda fecha a boca de leões hoje. Para aquele e para aquela que se mantém fiel em meio à Babilônia. Nós estamos em meio à Babilônia, mas conseguimos nos manter fiéis, sim. É o que eu falava para os meus filhos. Não se deixe influenciar. Influencie. Porque muitas vezes, antigamente tinha uma música do Isso Não Tem Nada a Ver, né? Antigamente a gente conseguia influenciar mais pessoas. Mas hoje, o mundo está tentando tirar aqueles que estão dentro da igreja. E a gente está se deixando levar. A igreja está se deixando levar. Eu já falei aqui e vou repetir. Quantos lugares antigamente estavam abertos aos domingos? Hoje, salão de festa abre domingo. E eu não sei não, é mais barato? É? É uma, como é que fala? Perdi a palavra, mas é como se fosse uma delícia aí para tirar os crentes da igreja. Né? Antigamente até os mercados fechavam cedo. Eu lembro de que nem abria. Hoje eu acho que fecha mais cedo, né? Guanabara até 8 horas da noite no domingo. Então, perdeu-se. Tudo isso para tirar os crentes da igreja. E nós estamos nos deixando levar. Ah, não vou não hoje na igreja não, porque eu tenho uma festa para ir. No horário do culto. Muitos de nós estamos sendo mordidos por essas distrações. Mas assim como Daniel foi guardado pela fidelidade dele.
nós precisamos nos manter fiéis ao Senhor. E colocarmos o Senhor como nossa prioridade. Muitas vezes você pode estar pensando ou falando, mas pastora, eu estou no Cristo em Casa. Eu estou lá na live. Eu posso te garantir a certeza de que a maioria da igreja, quando está em casa, não está na live. Desculpa falar, mas a maioria, você pode dizer, não, mas eu estou, mas a maioria não está no culto na live. Por isso que a importância de estarmos aqui é diferente, não é? É diferente estarmos aqui. Então não vamos deixar que essas distrações, que esses leões venham morder devagarinho. A gente sabe quando o leão vem, ele vem mesmo, né? Mas às vezes eles vêm, dando uma mordidinha aqui, uma mordidinha ali, e a gente está se deixando ser mordido por esse leão. Mas em nome de Jesus, nós somos homens e mulheres fiéis ao Senhor, que dão prioridade ao Senhor. E assim como aquela ilustração, né? A gente vai alimentar o leão da fidelidade. Há dois leões, né? A carne e o espírito. A luta entre a carne e o espírito. Mas nós vamos alimentar o espírito, que é esse leão que vai vencer. O leão da tribo de Judá. Aleluia! Glória a Deus. E para terminar, 11h53. Pode vir, Ministério de Louvor, vamos estar entoando um cântico para a gente estar orando. Assim como Daniel foi lançado na cova, como o pastor disse, né? Daniel também tipifica Jesus, que foi lançado numa sepultura. Assim como Daniel saiu ileso, assim Jesus também. Ele ressuscitou gloriosamente. O jejum, então, é o nosso ato de fé na vitória de Cristo. Que fique claro na nossa mente e no nosso coração, que durante esses 21 dias, não é sobre o que deixamos de comer, mas sobre quem escolhemos seguir, o que escolhemos fazer, o que escolhemos comer, que seja sobre isso. Quem eu vou alimentar? A carne ou o espírito? E no final desses dias, quem olhar para nós verá a diferença no semblante, na fé e no fogo do Espírito Santo. Amém? Você crê nisso? Lembra do teste que Daniel fez lá no início, lá no capítulo 1? Não vou ler de novo. Mas ele falou lá pro chefe lá dos eunucos. Ele disse, vamos fazer um teste por 10 dias. Porque ele falou, mas vai dar ruim para mim. Vocês vão ficar sem comer e vão ficar lá com cara abatido, triste. E Daniel ficou com um semblante ainda melhor. Que você e eu não fiquemos, não, eu estou de jejum. Não. Mas é a alegria do Senhor, é a nossa força. A cada dia nós vamos nos fortalecer. A cada dia nós vamos ser cheios da presença dEle. Que nada, o mundo, a carne, os prazeres mundanos não podem nos atingir. É o Espírito Santo que vai cuidar de nós. Peça a Ele. E lá em Daniel capítulo 10, versículo 19, o Senhor fortaleceu a ele. 10, capítulo 19. E disse o Senhor, não tenha medo, homem muito amado, que a paz esteja com você. Anime-se, sim, anime-se. Enquanto ele falava comigo, fiquei fortalecido. E disse, fale agora, meu Senhor,
pois as tuas palavras me fortalecem.